mais o que é um casamento à luz da palavra de Deus. Legal, gente? Então vamos agora para a palavra, essa série de mensagens que a gente tem dado aqui sobre o Shabat bíblico, né? Sobre essa realidade do descanso em Cristo Jesus. Já em várias oportunidades a gente já teve aí para mostrar que Shabat na Bíblia é muito mais do que um dia específico para se guardar, um período para buscar a Deus ou para se enquadrar em alguma lei, em alguma ordenança bíblica. Inclusive, na última mensagem a gente mostrou claramente isso, que o Shabat está totalmente relacionado a todo dia das nossas vidas, porque hoje nós estamos inseridos na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, ok? Então, a gente vem desenvolvendo, né, esse tema, essa série de mensagens para que a gente entenda cada vez mais e mais qual é o significado bíblico desse termo Shabat, que é sábado, mas que está totalmente relacionado, aponta totalmente para a obra e para a pessoa de Jesus Cristo. E hoje eu quero justamente mostrar para vocês de uma maneira muito prática a respeito de como viver nesse descanso de uma maneira contínua e constante. Então, por isso a gente vai lá para Mateus, capítulo 11, versículo 28. Está escrito, Jesus declarando isso: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus fala, e eu vos aliviarei. Tomai, Jesus continua declarando, sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque ele declara, eu sou manso e humilde de coração, e acharei Shabat, descanso para a vossa alma. E o versículo 30 conclui com essa declaração de Jesus assim, porque Jesus falando, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é sobre essas realidades, é uma das declarações talvez mais conhecidas da Bíblia e uma das declarações do Senhor Jesus mais centrais para que a gente entenda a pessoa, a obra e a autoridade dele sobre as nossas vidas, e quando a gente tem esse conhecimento, como a libertação de todo fardo e de todo jugo. Eu estou crendo que hoje é uma noite de libertação de jugos, de tudo aquilo que você está carregando, que tem impedido de você viver o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Então, a palavra do Senhor deixa claro para nós que Jesus Cristo, Ele mesmo declara, vocês têm que vir a mim, e por causa disso tem que haver então uma troca de jugo. Então, o fato é o seguinte, o que eu quero mostrar para você nessa noite é justamente isso, é essa troca de jugo, é essa troca de fardo, porque Jesus, nessa declaração dele de Mateus 11, 28 a 30, ele está mostrando exatamente isso, para receber o alívio, o descanso sobrenatural, ou seja, algo divino, algo que vem dele, e viver esse descanso, esse Shabat que vem de Cristo. Olha só agora, isso é importantíssimo, não basta ser livre de um jugo, mas tem que haver uma substituição por outro jugo. Gente, essa declaração aqui, ela é demais. Para você receber um alívio, escuta isso, definitivo, eterno sobre a sua vida, um alívio que vem de Deus, sair de sobre a sua alma, porque ele está falando de um alívio interior, todo o peso, todo o fardo, e viver no descanso de Cristo, ou seja, do cumprimento do propósito e da vontade dele na sua vida, porque Shabat é justamente isso. Não basta somente você ser liberto de uma carga que você tem trazido sobre a sua alma, de um jugo que está sobre você, mas você, na verdade, tem que vivenciar, escuta e preste atenção nisso mais uma vez, experimentar uma substituição de fardo. Tem que haver uma substituição do fardo de Jesus Cristo sobre a sua vida. Você tem que receber, na verdade, o fardo
e o jugo de Jesus, para que então todos os outros fardos e jugos que têm oprimido e que têm trazido malignidade sobre a sua vida sejam simplesmente retirados da sua alma. Então perceba, não basta alguém ser livre de um mal, de um jugo, de um fardo. Essa pessoa, para que haja sobre ela uma libertação plena e definitiva, ela precisa receber, precisa acatar, precisa crer e se apropriar do jugo que vem do Senhor Jesus Cristo. Eu quero lembrar para vocês daquele fato que Jesus ele disse sobre uma pessoa que estava oprimida debaixo de um jugo do inferno mesmo, debaixo de um jugo maligno. Era alguém que estava possesso por um demônio. Uma pessoa que estava totalmente debaixo de uma opressão maligna. E evidentemente que eu não estou associando todo jugo ou todo fardo maligno à possessão demoníaca, mas é um exemplo que vai ficar claro para nós o que o Senhor Jesus está querendo mostrar sobre essa substituição de fardo. A palavra do Senhor diz, Jesus declara isso, que havia uma pessoa possessa de demônios, e a Bíblia fala que essa pessoa foi liberta, o jugo saiu, o demônio saiu, e com a malignidade saíram também todos os fardos e os jugos que estavam sobre o interior, a alma dessa pessoa. Mas a palavra de Deus diz que esse demônio que saiu, depois de um tempo ele começou de novo a cirandar essa mesma pessoa, e ela percebeu, ou melhor, ele, o demônio, que o interior dessa pessoa ainda estava vazio, adornado e preparado para ele entrar de novo. Por quê? Porque não havia sido preenchido ainda. Não basta o demônio sair, você tem que receber a ação do Espírito de Deus na sua vida, a verdade de Deus na sua vida. E a palavra do Senhor diz que aquele demônio chama outros 7 demônios, piores do que ele, e aí então eles passam de novo a habitar, mas agora debaixo de um jugo, de uma opressão, de uma possessão ainda mais terrível. Portanto, esse exemplo, esse fato que Jesus fala de alguém que foi liberta por um período de um fardo, de um jugo e especificamente de uma possessão demoníaca, de ser habitado por um espírito maligno, está sendo possuída por um espírito maligno, não basta. Essa pessoa tem que ser liberta e agora entrar a verdade que liberta totalmente. Essa pessoa, ela precisa receber a ação do Espírito Santo. Essa pessoa precisa receber e experimentar o agir de Cristo na sua vida. Portanto, todo jugo, todo fardo, independente da origem e da fonte, que não provém de Deus, a única maneira de você e eu sermos totalmente livres de todos esses jugos e fardos é quando nós recebemos uma nova mentalidade, é quando nós somos cheios e preenchidos com a verdade de Deus em nossos corações, quando Jesus Cristo, a presença dele, preenche todo o nosso ser. É exatamente assim que você vive a plenitude da libertação de Deus na sua vida. A partir daí vai haver aperfeiçoamento, crescimento, transformações necessárias, mas em nome de Jesus, eu e você temos que entender que essas transformações, esses crescimentos, você prosseguir para uma maturidade maior de fé, você crescer na sua fé, só acontece se você for livre de jugos e fardos que têm impedido essa caminhada de vitória. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus, Ele quer que você viva vitoriosamente sobre esta terra, porque em todas as promessas de Deus sempre há o sim de Cristo para a sua vida, e porque Deus quer sempre nos conduzir em triunfo todos os dias de nossas vidas. Mas isso acontece quando a gente começa então a substituir outros jugos pelo jugo de Jesus Cristo. Gente, essa é a mensagem dessa declaração do Senhor Jesus. Geralmente a gente fala de libertação como algo que sai de alguém, fardo, jugo, opressão, ou alguma situação, alguma circunstância que alguém se viu livre dela porque alguém orou, alguém ministrou, ou no momento a pessoa, ela recebeu por fé uma palavra, uma liberação de Deus. Mas escuta, libertação plena na Bíblia é muito mais do que você ser livre de um mal, é você ser preenchido com a presença, com a glória, com a verdade de Deus no seu coração. Estamos juntos? Glória a Deus por isso. Então, deixa eu definir
jugo para você aqui. Evidentemente, você só vai entender esse simbolismo que Jesus se utiliza em Mateus 11, se você souber a origem, porque ele se utilizou dessa figura de linguagem para trazer para uma realidade espiritual. Então vamos lá. Jugo era e é simplesmente uma peça feita de madeira, utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carga, ou uma carroça. Esse jugo também é conhecido como canga, ou como junta de bois. Então, quando Jesus está falando sobre jugo, sobre fardo, ele estava se referindo justamente a isso aí, a uma peça feita de madeira, que era colocada sobre dois bois, para que eles andassem no mesmo compasso, enquanto alguém estava arando a terra, ou quando era necessário carregar uma carga sobre uma carroça. Então, para que essa imagem fique muito clara para você, além da definição, olha só, jugo era isso aí. É claro que há várias formas, eu vou até te mostrar mais uma, mas de forma geral, é isso aí, olha. O jugo é justamente isso, é essa peça de madeira, aonde havia justamente ali, olha, uma espécie de dois arcos que ficavam nos pescoços de cada um dos bois, que levavam ou o arado, ou levavam uma carga através de uma carroça. Uma outra forma de canga, ou de junta de bois, ou de jugo também, era essa, onde o arco ali era feito até de madeira também. Então, só para que você tenha uma clara imagem de como o jugo era utilizado, tanto nos tempos bíblicos, como inclusive nos tempos atuais ainda em muitos lugares. Então, olha só, ali está dois bois, aonde tem alguém que está arando a terra, preparando a terra para ser semeada, e ali você vê, então, justamente a canga, esse jugo, aonde os dois bois estão totalmente o quê? Ligados, para que eles andem no mesmo compasso, no mesmo ritmo, ok? E uma outra forma também, é claro, como eu já havia dito para vocês, é quando alguém se utiliza também do jugo para carregar uma carga, né, aonde que é colocada sobre uma carroça, enfim. Então, esse tipo, né, de jugo era o que Jesus estava se referindo. Então, vamos lá. Qual é o sentido bíblico, então, de jugo? Já que a gente já viu aqui qual é, na verdade, a origem, por que Jesus se referiu a esse jugo. Gente, em primeiro lugar, jugo na Bíblia pode significar domínio. Nós temos textos bíblicos que mostram justamente isso, que há passagens bíblicas que mostram o jugo como uma figura de que alguém está sob o domínio de outro alguém, ou de uma nação inimiga, ou de algum tipo de mal. Jugo também traz a ideia de opressão, seja ela qual for, ou circunstâncias naturais, ou situações, ou adversidades, ou tribulações, ou até mesmo ações demoníacas. Também o jugo traz a ideia de opressão, sempre tendo em mente que é algo que é colocado sobre o pescoço, aonde, por causa disso, essa pessoa carrega um fardo, ela carrega uma carga sobre ela. Então, isso traz a ideia na Bíblia de opressão, traz a ideia também de sujeição. Jugo na Bíblia tem essa referência profética, ou simbólica, de trazer alguém a uma sujeição sobre um mal ou sobre um outro alguém. Então, jugo, no sentido negativo do termo, a gente vai ver agora 3 sentidos positivos do termo, porque Jesus fala de troca de um jugo por outro jugo. Então, tem um jugo que é negativo no sentido bíblico, que traz a ideia de domínio, imposto, opressão maligna e sujeição debaixo, então, de uma ação que gera males na vida de alguém. Mas jugo na Bíblia também
dentre outros textos, além desse que nós lemos aí de Mateus 11, traz a ideia de submissão. Evidentemente, quando os bois eram colocados o jugo sobre eles, eles justamente ficavam debaixo de uma submissão daquele que estava arando ou carregando uma carga. Então, traz a ideia de submissão. No sentido bíblico, isso evidentemente aponta para algo positivo. Nós só seremos totalmente libertos de todo jugo maligno se a gente se submeter ao jugo, à vontade revelada de Deus para as nossas vidas. Está percebendo isso? Ainda, jugo traz a ideia de autoridade. Em que sentido? Em você, justamente, se submeter à autoridade de outro e fazer e ser guiado, dirigido por esse alguém. Você viu ali que, na verdade, quem dirigia aqueles 2 bois por causa da canga e do jugo era aquele que estava arando ou estava guiando aquela carga. Então, no sentido positivo, jugo traz a ideia não somente de submissão a alguém, a uma força, a um poder, mas justamente de você estar debaixo da autoridade desse mesmo alguém ou desse mesmo poder. Ainda, gente, jugo na Bíblia traz a ideia de obediência. Você obedecer totalmente à direção daquele que está liderando e guiando a sua vida. Então, jugo na Bíblia tem assim essas 6 representações, aonde tem 3 no sentido negativo, domínio, opressão e sujeição, e 3 no sentido positivo, de submeter-se a uma autoridade e por causa disso você andar em obediência a essa mesma autoridade. Bem, dito isso, a gente precisa ver agora qual era o centro, o propósito, o que Jesus estava se referindo àquelas pessoas para elas trocarem de jugo. Porque Jesus, ele declarou justamente isso aqui para nós. Ele declarou: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele está falando sobre uma sobrecarga. Ele está falando sobre um cansaço. Ele está falando sobre uma opressão, sobre um domínio que aquelas pessoas estavam passando. E ele diz, olha, se vocês vierem a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos, eu vos aliviarei. Graças a Deus, a compaixão de Cristo é a mesma hoje, é a mesma coisa para todos nós, todos nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo. Na verdade, a palavra de Jesus é sempre a mesma. Ele vai nos aliviar de todo jugo e de toda opressão maligna, porque Ele tem poder sobre todo domínio, sobre todo tipo de ação demoníaca ou opressora, seja qual for a origem. Jesus continua acima e sempre vai estar acima de todo poder e de toda autoridade, porque Ele é o Senhor dos senhores. Jesus é o Senhor dos senhores. Pode haver senhores sobre a vida de alguém, mas quando alguém vai a Cristo, ela agora fica debaixo do senhorio de Cristo, e quem fica debaixo do governo de Cristo, todos os outros governos malignos têm que ceder, porque Jesus é maior. Aleluia! Então vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E especificamente, em todo o contexto de Mateus 11, continuando em Mateus 12 e 13, inclusive, ele está falando contra o jugo do legalismo e da consequência de uma vida pecaminosa, que traz sobrecarga, que traz um domínio imposto. É uma imposição das trevas, ou de uma legalidade que alguém dá para que as trevas venham a dominar a mente e o coração de alguém. Ou ainda de uma opressão maligna, e que é uma sujeição, que conduz a uma sujeição que escraviza as pessoas. Gente, graças a Deus, o nosso Senhor Jesus continua liberando pessoas do império das trevas, do governo das trevas, da escravidão das trevas para o seu próprio reino. E o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Que diferença de jugo! Se um jugo traz domínio, opressão, o jugo de Jesus traz paz,
alegria e justiça, ou justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque todas as pessoas que vão a Jesus, elas vão ser alvos da ação libertadora do Espírito Santo de Deus. Vai comigo lá em Isaías 10, 27. Esse texto veio tão forte ao meu coração agora, ele não estava no script não, mas vai lá. Isaías 10, 20, olha que palavra profética maravilhosa para o pessoal, mais uma vez, que está nos assistindo. Não sei porque eu estou dando uma atenção muito especial, já 3 vezes, hein? Falando com vocês mais uma vez. Olha o que está escrito em Isaías 10, 27. Olha que texto maravilhoso, o pessoal está nos assistindo pela internet. A Bíblia fala: acontecerá naquele dia, dia da libertação, dia da ação favorável de Deus, aleluia, esse dia aqui, olha só. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro, aleluia, olha só, e o seu jugo do teu pescoço. Lembra do jugo sobre o pescoço do boi? É a mesma figura de linguagem aqui, jugo. Olha só, gente, que declaração extraordinária do Espírito Santo através de Isaías. Jugo que será despedaçado, aleluia. Você fica animado com isso? Acho que ou só eu que estou animado aqui. Olha, jugo que será despedaçado. Quando o Espírito de Deus vem sobre a sua vida, não sobra jugo nenhum das trevas, não sobra mais sobrecarga, não sobra mais cansaço da alma, porque quando o Espírito de Deus vem, ele traz descanso tão sobrenatural que tudo antes é despedaçado e destruído. Se você crê nisso, meu irmão, diga amém aonde você está aí, hein? Aleluia. E olha só, a figura profética que Isaías se utiliza por causa da gordura. Na verdade, essa gordura aqui aponta para o derramar da unção. Gordura, no Velho Testamento, é uma figura de linguagem que aponta para o derramar da unção de Deus. Era justamente essa gordura que era queimada no sacrifício. Ela pingava sobre aquela chama aonde o holocausto estava sendo oferecido. Da mesma maneira, uma vez, olha que coisa maravilhosa, uma vez que Jesus já foi sacrificado no seu lugar, o que existe sobre a sua vida, se você crê nele, é a unção sendo derramada, é o Espírito Santo sobre a sua vida. Numa outra versão fala justamente sobre isso, que a carga vai ser despedaçada por causa da unção. A unção é nada mais, nada menos do que a presença manifesta do Espírito Santo de Deus. Jesus está falando contra o legalismo, contra o pecado que escraviza, que domina, que gera malignidades nos corações das pessoas, trazendo sobrecarga, domínio imposto, opressão maligna e sujeição que escraviza. Esse era o sentido específico aqui de Mateus 11, 28. Por isso que Mateus 23, 4, ele também declara, aqui ele está denunciando os escribas e os fariseus. Pessoas que eram meras religiosas, que não tinham vida de Deus, que não tinham vida com Deus, e eles então simplesmente colocavam um fardo sobre o povo, num estilo de vida religioso, sem vida. Gente, o que é religiosidade? É tentar, como a gente já vai mostrar, mas já pega isso aí antes da gente ler junto esse texto. Vida religiosa ou uma religiosidade é você tentar viver a palavra de Deus sem a ação da vida de Deus sobre você. Não tem jeito, não tem condições. Então Jesus estava denunciando esses caras que impunham uma obrigação religiosa quando eles mesmos não viviam a palavra e ainda colocavam tradições humanas, distorcendo, interpretando erradamente as Escrituras. E o povo ficava debaixo daquela sobrecarga, aquele cansaço, sempre de alguma maneira declarando, ou com palavras ou com expressões: eu não consigo, não tenho condições, não tem jeito. Mas graças a Deus que quando nós conhecemos a vida de Deus em nós, nós podemos
podemos declarar tudo, nós podemos em Cristo que nos fortalece. Nós podemos viver as realidades da palavra de Deus, porque nós não estamos debaixo de um jugo, de uma obrigação religiosa. Nós entendemos que o fardo contrário à vontade de Deus é retirada quando eu aprendo a me submeter à vontade de Deus na dependência da pessoa do Espírito Santo de Deus. Jesus então declara: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles, ou seja, os escribas e fariseus, as pessoas religiosas da época do Senhor, que tinha essa autoridade sobre o povo, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-lo. Ou seja, nem eles viviam aquilo que eles impunham ao povo. Gente, graças a Deus. Quem está dormindo, diga amém. Alguns, graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, que você desperte nessa hora, aleluia. Gente, olha só, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu estou na igreja há mais de 40 anos, de forma ativa. Quando eu vejo alguém de olhos fechados, eu já tenho claro discernimento. Eu discerno, não preciso nem no meu espírito, só em olhar eu já sei se essa pessoa está cochilando, se ela está orando. Eu não estou vendo ninguém orando aqui com os olhos fechados nessa hora, então você já entendeu. Então o fato é esse, gente. Quando a ação de Deus entra na sua vida, todo fardo é lançado fora. Escuta isso, nenhuma vontade de Deus, mesmo sendo Ele o Senhor dos senhores, é imposta. Deus não impõe a vontade dEle. Por isso que a vontade dEle não se torna um jugo para nós. A gente vive aquilo que Ele diz, porque simplesmente a gente sabe que tudo que Deus direciona para as nossas vidas é bom e muito bom. Mas a religiosidade engessa as pessoas. Elas tentam viver com o braço da sua carne, ou seja, com as suas próprias forças naturais, aquilo que a Bíblia diz que você só pode viver pelo Espírito. E você só pode viver pelo Espírito se você tomar sobre si o jugo de Jesus Cristo, o fardo de Jesus Cristo. Olha só o que ele diz aí em Lucas, capítulo 11, versículo 46. Mas ele respondeu, ou seja, Jesus declarando mais uma vez: ai de vós, também, olha como ele chama agora de novo, os escribas e fariseus, intérpretes da lei. Ou seja, eles estavam interpretando a lei e trazendo vários tipos de tradições humanas para o povo. Então, olha só, ele diz: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com que, gente? Com fardos superiores às suas forças. Mas vós mesmos nem com o dedo os tocais. De novo, Jesus denuncia justamente isso. Eles impunham um fardo sobre o povo, falando que eles tinham que viver, mas eles mesmos não moviam um dedo para viver aquilo que eles ensinavam. Graças a Deus que nós temos alguém a seguir. E esse alguém que falou para nós trocarmos de jugo é o mesmo que falou: aprendei de mim. Aleluia, que diferença. Aprendei de mim. Então, graças a Deus, diferentemente dos hipócritas fariseus, Jesus é aquele que diz: olha só, vai e faça, mas eis que estou convosco. Eis que estou com vocês até a consumação dos séculos, ajudando, consolando, fortalecendo, inclusive advogando as suas causas perante o Pai. Aleluia! Jesus Cristo está conosco. Jesus está conosco. Eu vou repetir para você: Jesus está conosco. O Senhor da glória está conosco. O general celestial está conosco. Aquele que nos lidera, Ele também abre o caminho para que o caminho seja aplanado e a gente possa prosseguir abundantemente, apesar das adversidades, dos temporais, das tempestades, dos ventos fortes. A nossa casa não vai cair, porque Jesus é a nossa rocha. Jesus, Ele é o nosso sustento. Gente, Ele está conosco não só para nos acompanhar na jornada, Ele está conosco para ser o fundamento da nossa vida. Graças a Deus que a vida de fé é uma jornada sobre quem Jesus Cristo é, sobre aquilo que Ele ensina. Jesus em nós, a esperança da glória. Ou seja, eu vou viver sabendo que o meu fim é glorioso.
Eu não sei quanto a você, mas eu estou com a vontade de pular aqui na frente. Aleluia. Porque é maravilhoso. Gente, isso é evangelho. Aleluia. Legalismo. Tentar viver a vontade de Deus a parte do Messias. Isso diz respeito às realidades do Velho Testamento, como também do tempo da Nova Aliança. O povo da Velha Aliança teriam que viver a palavra de uma maneira viva, convertida a Deus, esperando a vinda do Messias, focando em fé, o libertador definitivo e eterno, cumprindo as leis, inclusive os cerimoniais, numa clara certeza de fé que o Messias virá. Mas nós, na Nova Aliança, fazemos ao contrário. Ele já tinha uma porção de graça, de bênção, mas sobre nós há uma superior promessa, há uma superior aliança, porque a gente não espera o Messias já veio. Eu posso viver a vontade de Deus, porque Jesus, Ele simplesmente me ajudará. Mas o legalismo é o contrário disso. É alguém tentar viver a vontade de Deus a parte dessa esperança, dessa certeza do Messias, fazendo das ordenanças bíblicas somente regras que devem ser obedecidas. Gente, vocês podem achar que isso aí, esse tipo de legalismo é só para a velha aliança. Não, tem muita gente na igreja de Jesus legalista. Eu tenho que orar, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que participar da ceia, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser fiel, e debaixo de um jugo, de uma obrigação legalista, religiosa. Não se trata de você ter que fazer, não é isso. Se trata de você fazer na força do Espírito Santo de Deus. Se trata de você fazer submetido à ação libertadora diária de Jesus sobre a sua vida. Se trata de você fazer totalmente rendido à ação de Deus sobre você. Se trata de você obedecer, fazer a vontade do Senhor, debaixo de uma clara iluminação, que o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade, o Consolador, está conosco como nosso amigo, como nosso mestre, como nosso consolador, como nosso fortalecedor, como aquele que não nos abandona em tempo algum. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite: o Espírito de Deus não te abandona. É só você se voltar para Cristo, se render a Deus, que a ação do Espírito de Deus estará continuamente sobre você, e você não vai ser de maneira nenhuma legalista, porque você está aprendendo que você vive à vontade, debaixo da esperança, da certeza de fé na pessoa de Cristo, e por isso o Espírito de Deus te ajuda em todas as coisas. É demais ou não? O que é isso? É a palavra de Deus. Legalismo é tentar viver a vontade de Deus à parte do Messias, fazendo das ordenanças bíblicas somente regras que devem ser obedecidas, não com o coração, mas pelo esforço humano. Era isso que Jesus ele mais denunciava contra os hipócritas, fariseus e escribas. Nem todos eram hipócritas, hein? Tinham fariseus, escribas que inclusive estavam se convertendo a Cristo. Mas aqueles que eram hipócritas, eles tentavam obedecer a Bíblia por esforço humano, e para piorar, eles ainda traziam interpretações distorcidas da lei de tal maneira que eles subjugavam o povo a tradições humanas, que geravam ainda mais peso e mais carga. Mas a palavra de Cristo é a mesma para nós. Se você chegou aqui com uma mentalidade de legalismo, de uma obrigatoriedade religiosa, Jesus declara para você: vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, em tentar viver o Evangelho, olha só, hoje eu vou te aliviar, porque eu vou trocar o teu jugo. Eu vou expelir esse jugo opressor, e eu vou colocar sobre você o meu jugo, e você vai ter todas as possibilidades de viver aquilo que eu digo para você viver. Porque Jesus não só diz para a gente viver, Ele nos ajuda a viver o que Ele diz. Amém? Eu gostei dessa frase, eu vou repetir. Jesus não diz só para você fazer, Ele ajuda você a viver o que Ele diz. Vou repetir pela terceira, eu gostei um pouquinho mais. Jesus, pessoal de novo na internet,
Jesus não diz somente para você fazer, Ele te ajuda a fazer o que Ele diz. Aleluia. A gente não está sozinho não, gente. Que negócio é esse você ficar deprê para baixo, angustiado, triste, sem esperança? Jesus está com você, Ele é sua própria paz, Ele é sua alegria, Ele é sua força, a alegria dEle é a nossa força, Ele está aqui hoje, é só você abrir o seu coração. Amanhã, segunda-feira, terça-feira, você sabe que eu sempre falo isso, quarta-feira, quinta, sexta, sábado, todos os dias, abre o seu coração, porque Jesus estará contigo, te ajudando a viver aquilo que Ele diz para você viver. Aleluia. Eu também, irmã, eu também creio. Aleluia. Então, gente, finalmente, como viver no descanso do Senhor, hein? Depois que a gente estabeleceu esses fundamentos, esses princípios, que estão nos trazendo para a prática da fé, então como a gente viver? Jesus deixou a receita para nós. Jesus, Ele estabeleceu claros fundamentos de fé, pelos quais você tem que viver. E Ele estabelece 3 nesse texto de Mateus 11, 28 a 30. Vamos lá. Primeiro, você tem que ir a Ele. Simples, né, gente? Às vezes nós queremos os 7 caminhos, as 7 bases, ou as 10 formas para viver a vitória. Só tem uma. Vai a Jesus. Vai a Jesus. Vai a Ele, se converte a Ele todo dia, se volta para Ele todo dia, tem relacionamento com Ele todo dia, glorifica a Ele todo dia, tem comunhão com Ele todo dia, e você vai ver que não só você será impactado com a presença e com a glória dEle, mas as pessoas que estiverem ao seu redor vão perceber, tem algo diferente, tem algo diferente, tem algo diferente, porque além de você ser liberto, você vai ser um agente de libertação para outras pessoas também. É só você ir a Ele, Ele é a fonte. Jesus é a fonte. Aleluia. Segundo lugar, dentro dessa realidade de ir a Ele, é o único caminho, gente, é se render ao seu governo. O que é tomar o jugo de Jesus? O que é se apropriar do fardo dele, trocando por aquele que é dominador, opressor e que te sujeita à escravidão? É você ir à pessoa de Jesus. Evangelho é uma pessoa, gente. Vida com Deus se trata de um relacionamento pessoal com Ele. E aí, então, indo a Ele, se renda ao governo, à vontade dEle. Não tem uma pessoa, escuta isso, não tem uma pessoa que deixa de vencer no seu dia a dia quando ela simplesmente se rende e se submete ao governo de Deus, à autoridade do Senhor. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de você mesmo. Sabe por quê? Porque ele vai ver a glória de Deus em você. Todas as vezes que eu e você aplicamos isso em nossas vidas, todas as vezes, isso deveria ser diário nas nossas vidas, nos rendemos à pessoa de Jesus, ao governo, à vontade. Senhor, o que o Senhor está querendo me mostrar é isso, então eu vou viver. Quando você se rende a isso, o diabo vai ver em você a glória de Deus, porque todas as vezes que você fala, Jesus, tu és o meu Senhor, o diabo não tem como interferir com outro senhorio na sua vida. O legalismo não vai entrar, a escravidão do pecado não vai entrar, a angústia não vai entrar, qualquer tipo de ação das trevas não vai prevalecer. Por quê? Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. E o nome dele qual é? Jesus. Então, como é que eu me descanso no Senhor? É quando eu vou a Ele e quando eu me rendo ao governo e à autoridade dEle. Em último lugar, quando eu aprendo com Jesus. E com a sua o quê? Conduta, com o seu estilo de viver. Gente, olha só, escuta, por favor, em nome de Jesus. Esse livro é vivo. Eu vou repetir, esse livro é vivo. Eu não estou falando de papel e nem couro. Eu estou falando das revelações contidas neste livro, a Bíblia, a palavra de Deus.
Quando você aprende com Jesus, quando você abre a sua Bíblia com o anseio de aprender dele, e por causa dele, e através dele, você vai receber revelação e iluminação de tal maneira que simplesmente o Espírito de Deus vai descortinar quem é Cristo, a forma como ele vivia. E ele diz, o apóstolo João diz, assim como é ele no mundo, também sejais como ele. Opa, tem algum outro pregador por aí, não é o pastor Wesley não, mas não tem como, gente. Quando nós aprendemos com Jesus, nós começamos a ter revelação de como a gente tem que proceder, porque ele falou, assim como eu fiz, ele falou isso para os seus discípulos, fazei vós também. Então, nós temos alguém para seguir, um modelo, um padrão, e essa pessoa é Jesus Cristo, e ele está revelado nesse livro. Olha, não é só de Mateus a Apocalipse, não. Jesus está revelado de Gênesis a Apocalipse. Leia a Bíblia na ótica da nova aliança. Leia a Bíblia na ótica da pessoa de Jesus, e você verá Jesus revelado em todas as coisas, e você terá um padrão a seguir. O padrão a seguir é Jesus Cristo. Gente, chega um nível de alguém falar assim, olha só, como eu sou imitador de Cristo, sejam também vocês meus. No final das contas, a gente tem que ser todos imitadores de quem? De Cristo Jesus. Se alguém é referência para você, no sentido de uma jornada de fé vitoriosa, é porque essa pessoa está andando nos passos de Jesus Cristo. No fim, somente a Jesus a glória, a honra e o louvor. Só Ele é digno, só Ele é digno, só Ele é digno. Aleluia. Eu continuo animado. Não sei quanto a você, mas eu estou animado. Está um fogo aqui dentro de mim, gente. Eu não sei se vai explodir, mas está aqui. Então, deixa eu só dissecar isso aqui para você, para a gente concluir. Esses 5 minutinhos que me faltam. Como eu vivo no descanso do Senhor? Indo a Jesus em primeiro lugar. Foi o que ele falou. Vinde a mim. É ir a Ele. De acordo com aquilo que eu já falei para vocês. Todos. Gente, que coisa mais linda. Todos. Você ouviu? Todos. Às vezes nós achamos que Jesus pode rejeitar alguém, mas a Bíblia fala que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Diante dos nossos olhos, a gente até acha que a gente é mais digno do que outra pessoa, por causa do histórico maligno daquela pessoa. Mas eu quero te dizer que ninguém é salvo por dignidade de passado, presente ou futuro. Todas as pessoas são salvas pela graça de Jesus Cristo. Essa é a ótica do reino de Deus. Então todos, sem distinção de história do passado, sem malignidades vividas ou sem atrocidades cometidas, não importa, independente de como alguém viveu antes, se sinceramente essa pessoa se arrepender e crer no Evangelho, essa pessoa será salva, e ela então vai encontrar o alívio divino e sobrenatural. Mas sabe de uma coisa? Até aqueles que já foram salvos em Jesus, tem muitas ocasiões no dia a dia que precisa de alívio. Eu quero te dizer, se você quer viver o alívio sobrenatural, viver com essa paz que excede a todo entendimento, que guarda o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus, se você quer viver o shalom, ou seja, a plenitude do agir de Deus na sua vida em todas as áreas, eu quero te fazer um convite, não eu, mas Jesus, vinde a mim. É Jesus falando para você, vinde a mim, tenha relacionamento vivo comigo todo dia, aleluia, todo dia, vinde a mim. Não é vir a uma religião, não é vir uma placa denominacional. Graças a Deus por denominações que têm pregado a palavra de Deus, graças a Deus por ministérios maravilhosos, mas na verdade alguém não é salvo por causa de placa de igreja. Alguém é salvo quando vai à fonte da salvação, à fonte da libertação, à fonte da transformação, à fonte da restauração. E essa pessoa não é um homem, essa pessoa é Jesus. Jesus, Jesus. Vinde a mim todos, todos, e eu vos aliviarei. Quer viver o descanso sobrenatural no Senhor? Mesmo você que já se converteu, vá a Ele, não como um religioso, mas como alguém que sabe que vai encontrar vida. É na pessoa de Jesus que está o nosso descanso. Não é numa religião, não é numa igreja A, B ou C, é na pessoa de Jesus.
Jesus pode nos direcionar para congregarmos numa igreja e sermos plantados como igreja e frutificarmos ali. Mas a igreja é a expressão de uma experiência que você já teve. Na verdade, a igreja são todas as pessoas que já entraram no repouso, já entraram no descanso, já foram salvas pela graça de Deus. Segundo lugar, eu já falei para vocês, só se rendendo a Ele. Como eu vou viver no descanso de Cristo? Se rendendo a Ele. Tomai sobre vós o meu. Jesus está falando de autoridade aqui, hein, gente? Lembra que jugo não tem somente uma representatividade negativa, mas também fala de submissão. Lembra disso? Fala de você se submeter, portanto, à autoridade de Deus e viver em obediência. É isso que Jesus está falando. Eu sou o Senhor. Então tomai sobre vocês a minha vontade, o meu querer, o meu jugo. E ele declara de maneira maravilhosa quais são as características desse jugo que ele fala para a gente tomar sobre nós. Ele declara que o jugo dele é suave. Você agora vai estar preso, não a um domínio, não a um déspota, não a um dominador que te oprime, mas você vai estar preso à graça, ao amor, à compaixão. Olha só, você vai estar preso à liberdade de Cristo Jesus. Eu estou preso, amarradão por Ele. Porque essa prisão, esse jugo me libertou. Eu saí de uma prisão escravizadora para entrar agora numa prisão, um jugo, se eu posso me expressar prisão nesse sentido assim, mas eu simplesmente estou amarrado a alguém que eu, por me submeter ao governo dele, eu simplesmente estou agora debaixo de uma vida livre. Conhecereis Jesus Cristo, a verdade, e Ele, a verdade, vos libertará. É isso aí. Submissão à autoridade do Senhor nos conduz à obediência sem fardo. Você pode guardar isso no seu coração? Submissão à autoridade do Senhor nos conduz à obediência sem fardo. Você pode ler isso aí comigo, mas em uníssono mesmo, uma unidade maravilhosa. No 3, hein? 1, 2, 3, vamos lá. Submissão à autoridade do Senhor nos conduz à obediência sem fardo. Porque na graça também há fidelidade ao Senhor que nos salvou pela graça. E por último, aprendendo com seus ensinamentos e com a sua própria conduta. Porque o mesmo que diz, aprendei de mim, ele fala, porque eu sou manso e humilde de coração. Você não só aprende a respeito de Cristo, pelo Espírito Santo, você tem a possibilidade de andar como Ele andou. E Ele caracteriza a sua vida aqui na terra numa vida de mansidão e numa vida de humildade. Manso, escuta isso que a gente já está concluindo. Manso e humilde, na verdade, são dois termos no original que se entrelaçam, que são muito similares. Porque mansidão, escuta que coisa linda, gente, é isso. Eu estava meditando um pouco mais sobre isso e veio essas realidades no meu coração. Quero compartilhar para você com base nos textos que eu meditei. Mansidão na Bíblia fala de uma força interior. Mansidão na Bíblia fala de um poder no seu interior, que torna você uma pessoa equilibrada em suas emoções e no trato com as pessoas ao seu redor. Quem está vivo, diga amém. Pegou isso aí? Mansidão na Bíblia, aleluia, se trata de um poder no seu interior, que torna você uma pessoa equilibrada em suas emoções e no seu trato com as pessoas que estão ao seu redor. Você não quer pisar, você quer amar. Você não quer tirar, você quer servir. Você não quer rejeitar, você quer abraçar. Até pelos seus inimigos você passa a orar, por causa dessa mansidão, dessa força do Espírito Santo no seu coração. Mansidão fala de você ser paciente.
de você não desistir das pessoas que te ferem. Por favor, se você está pegando isso, abrace essa palavra no seu coração nessa noite. Mansidão está falando de bondade de espírito, de você ser bondoso com todas as pessoas, que inclusive é um fruto do Espírito. Jesus era bondoso de espírito, ele não maltratava, ele não destruía, ele abençoava todos que vinham a ele com alegria, mesmo os que rejeitavam a ele e declaravam crucifica-o, crucifica-o, ele intercedia por eles junto ao Pai, falando: Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, perdoa-os. Tem tanta gente que não sabe o que está fazendo com vocês, por causa de uma mentalidade totalmente escravizada pelo domínio das trevas. Tem pessoas que te maltratam sem saber de fato, de uma maneira totalmente consciente, que estão te maltratando. Mas eu quero te dizer, seja como ele, perdoai. 70 vezes 7, num só dia. Quem já perdoou alguém 490 vezes num só dia aqui? Levante a mão, por favor. Não tem ninguém que erra com a gente 490 vezes em um dia, porque esse termo não está falando, gente, de algo literal. É um simbolismo para declarar: perdoe, perdoe, perdoe forever. Sempre. Always, sempre. Sempre. Mas pastor, me magoou demais, me feriu, me traiu, me caluniou. Se você é de Cristo, perdoa sempre. Mas pastor, tirou algo de mim, parece que tirou parte do meu coração. Perdoa sempre, porque o perdão não só abençoa quem você perdoa, mas o perdão, quando você libera, inclusive liberta você de todo e qualquer mal. Gente, perdoar é libertador. Jesus veio para trazer libertação aos cativos. Por isso que ele tinha esse coração bondoso de espírito para com todos. E a Bíblia fala, e ele diz: aprendei de mim, que sou o quê? Força interior. Eu tenho força interior, que me torna alguém equilibrado em minhas emoções e no meu trato benigno, bondoso com as pessoas. Então, ande como eu andei. É o Senhor Jesus falando. Gente, mansidão na Bíblia está associado a submissão aos princípios e valores do reino de Deus. Jesus veio e cumpriu totalmente a palavra, a lei, as promessas. Ele fala: aprendei de mim, que me submeto a Deus como filho, então vivei dessa maneira também. Você está recebendo essa palavra? Gente, isso é para mudar o teu e o meu coração hoje. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, é de coração. E humildade fala também, por isso que são dois termos entrelaçados, muito similares na Bíblia. Humildade fala daquele que se submete à vontade de Deus. Humildade fala de uma demonstração de total dependência do Senhor. Humildade fala de alguém que se submete também aos princípios e valores do reino de Deus. E sabe, ser humilde é aquele que não exalta a si mesmo e nem sobre as pessoas. O humilde não é aquele que procura a fama, é aquele que quer fazer alguém famoso. Eu vou te dizer quem nós temos que fazer famoso: o Deus Todo-Poderoso, que se encarnou, que viveu entre nós, cheio de glória e de verdade e graça, revelando o amor do Pai para conosco, que foi tão perfeito que se deu pelos nossos pecados numa cruz, e que ao terceiro dia ressuscitou, e depois de 40 dias após a sua ressurreição, ascendeu aos céus cheio de glória, e está junto à direita do Pai com a mesma glória antes de se encarnar, e que intercede por nós, como nosso advogado, como nosso sacerdote. É Ele que ora por nós. A Bíblia fala eternamente, e um dia Ele voltará para buscar os seus. Eu espero que você esteja comigo nesse dia, meu irmão, porque eu vou estar lá. Pastor, quando você subir, deixa aí uma parte do calcanhar para eu agarrar, eu vou fazer assim,
Porque você tem que ser aqui firme na fé. Não dependa da fé de ninguém, porque o Senhor diz para você: seja feita conforme a tua fé. Se agarre a Jesus, não a homens. Eu vou repetir: se agarre a Jesus e não a homens, e a tua vida vai ser revolucionada. Aleluia. O sentido aqui é daquilo que eu estava mostrando para vocês sobre aprender com Jesus, né? De sentar-se aos seus pés e ouvir a sua palavra. Por favor, qual foi a última vez que você se assentou diante de Jesus e começou a se alimentar e você não tinha vontade de sair? Esse é o Espírito. Você não vê a hora passando. Quanto mais você medita, mais você quer. Quanto mais você se alimenta, você mais insaciável fica. Você quer mais, você quer mais. Gente, em nome de Jesus, essa é a igreja vencedora. Essa é a igreja vencedora que senta-se aos pés de Jesus e quer ouvi-lo através da sua palavra. O sentido de você fazer isso ali, olha, aprender com os ensinamentos e com a conduta do Senhor, é andar com Ele, ser influenciado pela sua presença e conduta. Todas as pessoas que andam com Jesus no seu dia a dia são influenciados por Ele. A mentalidade muda, os sentimentos mudam, as emoções se equilibram, a força do Espírito de Deus vem, e você vai na sua jornada de fé, vivendo como Ele é, manso e humilde. O resultado: e achareis descanso. Vem dessa palavra grega anapausis, que Jesus, quando os judeus ouviram ele falando isso, eles sabiam muito bem, estava se referindo esse anapausis ao descanso no sábado, ao Shabat. Olha só: e achareis descanso para vossas. Como que alguém acha descanso para as vossas almas? Ali, olha aqui, aprendendo com Ele, estando com Ele, andando com Ele, sentando-se aos pés dEle, sendo influenciado pela presença dEle, vivendo como Ele viveu, manso. Essas pessoas vão encontrar descanso. Perceba, não é só vir a Cristo, é aprender com Ele e viver como Ele, que você vai viver o Shabat contínuo e eterno sobre a sua vida. Fala de cessação, de refrigério e de restauração de forças. Esse aqui é o descanso. Cessou sobre a sua vida a opressão de julgos estranhos e iniciou-se uma nova vida de uma submissão à autoridade a Cristo para viver de acordo com a vontade dele no seu dia a dia. Isso traz refrigério para a sua alma, isso traz restauração de forças. Ele faz do fraco forte, aleluia. Isso tudo é um contraste dos fardos antes impostos, né? Não é descanso de trabalho, mas é você estar no descanso trabalhando. Em que sentido? No exercício da fé diária. Descanso não é inatividade. Descanso é atividade se descansando nele. É você vivendo a cada dia a vontade dele, no descanso, no Shabat, no andar, no ser influenciado por ele no seu dia a dia. Então fica como aquela mocinha ali, no seu espírito. Fica como ela ali, olha, com a Bíblia sempre do lado, e se descanse, porque Shabat é descanso em Cristo. Fica com aquela mocinha no seu homem interior. Se descanse nele. Se descanse nele. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? De verdade mesmo? Então fica de pé, meu irmão.